A gente queria, de fato, estar ali participando daquilo que é estratégico para a instituição. E aí, o engajamento das pessoas era fundamental para que isso tudo pudesse acontecer, e essa adaptação de novos comportamentos, né? A gente tinha que esquecer o discurso de que sempre foi assim. A gente não cabia mais, né? Não tinha mais espaço. Por que você faz assim? Porque sempre foi assim. Tudo bem. Tudo bom, e você? Tudo bom, saudade, Lilian. Pois é, prazer enorme. Eu vou só pedir para você diminuir o volume do seu computador, que aí a gente não fica tendo retorno, e o pessoal continua. Okay. Acho que sim, o pessoal do YouTube, só fala aí pra gente se vocês estão ouvindo bem a gente, mas me parece que sim, até porque para mim aqui o áudio está normal. E Bárbara, é um prazer. A gente teve uma boa sinergia, né, Bárbara, lá no trabalho. Então, é um prazer enorme ter você aqui. Eu queria começar perguntando para você, primeiro você contar para as pessoas que estão aqui com a gente. Tem um público grande lá no YouTube, temos 21 pessoas nesse momento lá no YouTube, fora o pessoal do Facebook, o pessoal que está aqui no Instagram. Se apresente. Então, quem é você, Bárbara? E lá no SESC, sua função, e a gente já começa. O pessoal falou que lá no YouTube o som tá ok, tá perfeito, todo mundo respondendo, tá ótimo. Que bom. Lília, primeiro, assim, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder compartilhar a experiência que você nos ajudou a viver, a trilhar, né, e os resultados que a gente vem colhendo são maravilhosos. Então, muito obrigada por esse convite, estou muito feliz aqui de estar com você novamente, né. Meu nome é Bárbara, eu sou do Rio, tenho 20 anos de experiência em RH, tenho a formação em administração, psicologia, tenho pós-graduação em psicologia contemporânea de psicossomática, né? Eu tenho mestrado em psicanálise e MBA em gestão de pessoas. Então, já venho fazendo esse trabalho já um tempinho aí, por essa caminhada aí, né? Quando a gente entra no mundo do RH, a gente é picado por esse bichinho, é difícil depois a gente largar, né? Entro no SESC em 2006, em 2014, então, eu assumo a gerência de recursos humanos, um desafio imenso, uma instituição como essa, uma instituição enorme, maravilhosa, e de um trabalho incrível, e estou muito feliz, né, de ter tido esses desafios aí na minha carreira, na minha vida, enfim, essa sou eu. Que legal. E, sei que você montou uma apresentação para a gente. Isso. Então, se quiser já compartilhar aqui, pode compartilhar com a gente. E boa noite para quem está entrando aqui. Andréia Abreu também, boa noite. Lembrando... Pode falar. Desculpa. Nada, que isso? Só lembrando que é um bate-papo, Andréia, Lilian, um bate-papo que a gente vai ter nesse momento aí, né, que você oportunizou. Então, a apresentação é só para a gente nortear. Fica à vontade para você poder perguntar, para você poder trazer, né, algumas considerações, porque você viveu essa história com a gente. E vivendo essa história com a gente, você conhece tanto quanto eu, né? Talvez você vá saber agora os resultados disso, né? Os resultados desse trabalho bacana que nós fizemos aí, início de 2017, 2018. Tá? É verdade. Não, pode deixar. E também, quem está assistindo a gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, considerações, que aí a gente vai juntando e aí vira uma junção aí de várias pessoas para ouvir essa história aí, tirar suas dúvidas e se inspirar junto com você. Bacana. Bom, eu queria primeiro, né, já falei um pouquinho, né, da minha formação. Em dezembro, agora, eu comemoro 14 anos de SESC, super feliz com isso, né? Mas você já está compartilhando? Ainda não, né? Não apareceu? Não, ainda não apareceu, não. Não. Só porque eu vi assim, eu já vejo quando eu já sinto quando a pessoa está fazendo, está compartilhando, já está falando apresentação. Agora tá. Agora pode botar aí no modo apresentação que eu já vou colocar para o pessoal.
Foi, agora foi. Foi, opa, legal. E, ó, pode botar em modo apresentação, que o pessoal já está te vendo bem, ainda conseguem te ver também. Então tá ótimo. Bacana. Show. Então tá bom. Bom, queria primeiro falar um pouquinho dessa empresa, dessa instituição maravilhosa, essa instituição tão querida que você mesma citou, você teve a oportunidade de conhecer, né? O SESC, Serviço Social do Comércio, né, que oferece a milhões de brasileiros ações que promovem bem-estar, qualidade de vida, em prol do desenvolvimento socioeconômico do país, né? Então, essa instituição, ela está sempre caminhando junto com o seu público preferencial, né, com as pessoas, com o nosso, vamos dizer assim, as pessoas que, de fato, precisam do nosso apoio, que são os comerciários, né, e seus dependentes. E aí eu trouxe um pouquinho o trecho da Carta da Paz, que ele diz o seguinte: naquele encontro, um grupo representativo do empresariado brasileiro discutiu não somente o Estado, a ordem econômica e os meios para o desenvolvimento da atividade produtiva, mas também as políticas em favor do bem-estar social. Por que eu trouxe isso? Porque a gente surge num contexto muito interessante, um contexto de pós-guerra, né, onde os brasileiros precisavam muito de ajuda, de apoio, e esses empresários juntos pensam essa instituição e traz aí um acalento, né, um apoio não somente a esse público preferencial, mas também à própria sociedade. Então, o trabalho que o SESC hoje faz, né, que vem dessa história de 74 anos, ele hoje se reflete na mudança, na transformação da vida de pessoas. Isso nos dá muito orgulho, isso é o maior propósito que quem trabalha nessa instituição sente em termos de orgulho. Sim, então, a nossa missão é promover ações socioeducativas que contribuem para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus familiares, da comunidade, para uma sociedade justa e democrática. Você vê que isso é muito forte hoje, né? Mais ainda, né? Uma visão de ampliar o reconhecimento do SESC pela sociedade como instituição inovadora, olha a palavra inovação aí, né? Propositiva na promoção de ações para o desenvolvimento humano e social. E aí nós temos os nossos valores, né? Que é a transparência, todo o nosso trabalho pautado na transparência, na ação educativa e transformadora, no acolhimento, na excelência daquilo que a gente faz, na sustentabilidade, no respeito à diversidade, na atuação em rede, eu tenho uma tarde... só botar um ocultar aí, pronto. Desculpa. No protagonismo e a inovação. E falando da inovação, né, nós temos um comitê de inovação com gestores e técnicos pensando os novos caminhos para o SESC. Então, olha que bacana, né, que isso tudo tem a ver com a proposta que você traz desse tema. Sim. Bom, finalizando aí a apresentação sobre o SESC, para quem não conhece, né, ele está presente em todo o país, 26 estados e Distrito Federal. Ele, em termos de atuação, oferece acesso a atividades na área de cultura, lazer, saúde, assistência e educação. Esse trabalho tem um diálogo bem bacana com os RHs, porque os RHs, especialmente do comércio, ele pode usufruir muito para os seus colaboradores dessas atividades que a gente oferece, isso é algo bem bacana. E o nosso público, que é o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, preferencialmente de baixa renda e seus dependentes. Onde eu estou? Né? Eu estou no Departamento Nacional. O Departamento Nacional é um órgão executivo da Administração Nacional e tem, dentre outras atribuições, propor diretrizes gerais, né, para a entidade e políticas de ações para programas de educação, saúde, cultura, lazer, assistência, né, além de realizar estudos, pesquisas, experiências para a fundamentação técnica das atividades que o SESC faz, e além de apoiar os departamentos regionais que estão localizados aí no Brasil todo, como eu lhe falei. Uhum. Bom, ligada ainda ao Departamento Nacional, nós temos 3 polos de experimentação, que é o polo socioeducacional, a Escola SESC de ensino médio, o polo socioambiental, que é o SESC Pantanal, e o sociocultural, que é o SESC Paraty. Convido, então, a todos vocês a conhecerem mais a nossa instituição.
Deve ser lindo, né? O de Paraty deve ser lindo, né? Maravilhoso. O do Pantanal também, né? É difícil falar. São maravilhosos, né? O que você tá é incrível. Você teve lá, né? Você vê que a gente já começa ali a se preocupar com a qualidade de vida dos colaboradores, né? Então, é verdade. Acho que ali já é um pedacinho, já demonstra um pouquinho aquilo que a gente quer oferecer para a nossa clientela também. Então, acho que é bacana, né, a gente poder falar da instituição, porque quando a gente tem uma identificação com propósito, tudo flui. Bom, e aí começa a nossa jornada, né? E ela foi mais ou menos assim. Deixa eu trazer uma linha do tempo. E fique à vontade, Lília, para complementar. Sim, pode deixar. Agora com certeza. Bom, quando eu comecei lá em 2014, é lógico que a gente queria conhecer um pouco os processos de trabalho, como é que eles estavam estruturados, né? O foco acabou ficando mais nos processos de trabalho, na organização, né? Eu sucedi uma pessoa que fazia um trabalho bacana também na instituição, e aí, quando a gente chega, a gente precisa conhecer toda aquela trajetória, apesar de eu já estar na instituição, apesar de eu cuidar de um setor, que era o setor de seleção, de processos seletivos e qualidade de vida, olhar para aquilo tudo exigiu uma certa dedicação, vamos dizer assim, né? E aí, em 2017, aí nós tivemos aí pessoas que saíram da instituição por aposentadoria, nós tínhamos muitas pessoas com muito tempo de casa na instituição, se aposentaram, a gente teve que fazer novas contratações, então esse período foi muito para organizar, né, a gerência. Em 2017, a nossa direção lançou um desafio para a gente, vamos fazer uma pesquisa, vamos ouvir as pessoas, e assim, poxa, foi a primeira vez que a gente, né, pelo menos assim, o tempo que eu estava na casa, eu não tinha conhecimento de haver uma pesquisa de clima, nunca tinha acontecido, né? E eu assim, poxa, vamos, nós temos um corpo diretivo aí que, de fato, tem uma dedicação muito grande para pessoas, né? Olham muito para pessoas, e isso é muito bacana, porque o apoio ao RH, ele é incondicional, a gente tem todo o apoio para fazer o trabalho que a gente propõe. E a pesquisa de clima, ela veio e trouxe um panorama, né, daquilo que a gente precisava cuidar, né? Às vezes a gente acha que está fazendo melhor, mas não tá ouvindo os colaboradores na sua necessidade. Foi uma grande oportunidade de estar olhando para aquilo que, de fato, tinha valor para o nosso colaborador. E aí, nesse momento, aconteceu uma coisa interessante, porque eu também tive a oportunidade de olhar para o resultado da pesquisa do RH, que aí entra a nossa história. Sim. Dentro dessa pesquisa, né, do RH, eu pude perceber que as pessoas estavam trabalhando muito focadas no seu fazer, tinha pouca integração, pouca interação, apoio, né, trabalhar mais em equipe. Então, a partir dali, a gente e isso aparece como fala deles, que foi mais significativo, né? Ou seja, se não está bom, eu quero melhorar. A gente entende dessa maneira, né? E é interessante, Bárbara, até já para começar também, eu gosto de pegar e ir falando, então, o que eu acho legal da gente botar como reflexão? Muita gente, às vezes, acha que isso acontece por algum tipo de desleixo, quando, na verdade, não é. Na verdade, o dia a dia, ele meio que vai passando por cima, né, do nosso dia a dia, a rotina engole, é isso. Aí chega um momento, quando você faz uma pesquisa dessa, que é o momento de, opa, vamos parar para ver o que está acontecendo, aí é que a ficha começa a cair de que existe uma oportunidade de melhoria, mas e eu gosto de usar a zona da rotina, eu tenho falado muito sobre zona de rotina, porque não necessariamente as pessoas estão satisfeitas, mas é que a rotina, às vezes, não deixa a gente parar para pensar. E eu acho que esse foi um excelente movimento, né, que vocês acabaram gerando, que foi de reflexão. Sim. E foi um momento super importante mesmo, porque se eu estou incomodado, né, com que aquilo que eu estou vivenciando, eu tenho já uma abertura, acredito, para mudança, né? Então, assim, trazendo um pouco a linha do tempo, né, eu vou depois voltar um pouquinho para o nosso trabalho, mas ficou muito claro a questão da relação interna, como ela precisava ser melhor trabalhada, e é legal quando você, a gente se preocupa muito quando você vê talentos, né, e precisando só afinar esses talentos, né, como grandes instrumentos para que toque uma melodia bacana, que todos
aplaudam, né? E aí foi isso que a gente percebeu, né? A gente ouviu que as relações internas precisavam serem melhor trabalhadas, que as relações com as outras áreas, do RH com as outras áreas também precisariam melhorar, e também com os polos, que são os nossos clientes internos, né? Os polos fazem parte do Departamento Nacional e também precisavam ser melhor cuidados. Isso foi falado pela própria equipe. E aí a gente partiu para um trabalho. Foi aí que a gente convidou você para estar com a gente, nos ajudando nesse pensar, nesse diálogo, nessa escuta, porque, antes de mais nada, a escuta foi fundamental para a gente entender, né, o que a gente queria, como é que a gente queria caminhar juntos, né, nessa perspectiva de mudar esse cenário. E aí foi quando a gente te conhece. E você chega aí. Isso aí. E a gente chega para fazer esse trabalho juntos, que foi super importante. E aí, desses momentos, nos encontros que nós fizemos, né, dividimos aí o grupo, a equipe toda em pequenos grupos, para que a gente pudesse ter uma escuta melhor, né, e as pessoas se sentissem também mais acolhidas e à vontade para poder trazer suas dores, suas questões, e também depois começar a desenhar, né, prototipar aquilo que a gente queria mudar, né. E aí a gente precisava primeiro entender, né, qual era o nosso propósito enquanto área de RH do Departamento Nacional do SESC. Né? Então, a gente tinha que olhar para o nosso propósito e não esquecer, não perder de vista de jeito nenhum o propósito da instituição, que é algo muito maior. E ele tinha que estar alinhado, ele tinha que estar num alinhamento importante para que a gente pudesse, de fato, fazer as entregas que a gente gostaria de fazer para a instituição. Isso já estava pactuado, era algo que todos nós queríamos, mas começar como, né? E aí foi bacana, porque a gente precisou primeiro criar o vínculo com o propósito da instituição, com o propósito do RH. Sem entender esse propósito, sem criar esse vínculo com esse propósito, sem ele ser, de fato, representativo para a gente, não tinha como começar. E, a partir daí, a gente constrói esse propósito juntos, né? Acho que foi uma construção coletiva, não foi algo que eu trouxe pronto para ninguém, para todo mundo, né, para toda a equipe concordar, não, nós fomos construindo pedacinho por pedacinho, desse propósito, dessa visão e dos valores que a gente acreditava para o RH que a gente queria, né? E, a partir daí, a gente foi evoluindo nesse caminhar desse caminhar do trabalho, como é que a gente queria estruturá-lo, especialmente interno, de forma interna, né? Sim. E aí, pode falar. E tem uma coisa legal, né, para a gente falar no propósito, todo o início, né? Então, a gente fez esse trabalho com vocês no SESC, em todas as empresas que a gente passa, a gente faz, e hoje, para o processo individual, a gente sempre coloca isso também. Então, lá no curso tem um módulo só de propósito. Acho que você falou uma frase importante para a gente ressaltar para todo mundo que está ouvindo aqui, para o teu time no SESC, para a gente relembrar, para o pessoal que está assistindo de outras empresas. Quando a gente pensa em propósito, é porque o processo de mudança e de transformação, ele é um processo, né? Então, ele vai levar um tempo. Esse tempo, ele pode ser curto, médio, longo, mas vai levar um tempo. Não é dormir hoje, acordei amanhã transformado. E nesse processo, quando a gente não tem uma conexão do porquê que a gente está fazendo isso, é mais difícil de gerar um resultado, de você engajar. Então, por isso que a gente lá no início construiu, e eu lembro que foi uma discussão com vários grupos, né, porque a gente fazia turmas separadas, e depois a gente teve uma discussão coletiva para poder chegar no propósito. Porque era importante que as pessoas se vissem nesse propósito. Então, o ponto principal era, se o teu time, você não se espelhassem naquele propósito, já não ia fazer sentido o propósito para a equipe. E, ao mesmo tempo, enquanto esse propósito não estava construído, também ficava difícil das pessoas se engajarem, né? A gente ter o real motivo do porquê que estava sendo feito isso. Então, é um trabalho importante que, às vezes, as pessoas acham que, não, vamos passar, isso aqui é bobeira, depois a gente monta. E não é um ponto trivial para o resultado. Exatamente. Um ponto de partida que, inclusive, todos aqueles exercícios que foram feitos, que foram reflexivos, foram importantes até para a gente, para cada um poder se descobrir
naquele contexto, né? Dentro daquele time. Então, os exercícios das reflexões, as discussões, né, a forma como a gente precisou agir com muita transparência um com os outros, a construção da relação de confiança, né, que precisava nascer ali daquele coletivo, daquele grupo que ainda estava se formando o time, né? Isso foi de suma importância para a gente caminhar e chegar hoje no resultado que a gente tem e que a gente quer mais, né? Sim. Então, foi um trabalho importante, muito, como você falou, não é um clique que você aperta ali, mudou, é uma varinha mágica, chegou ali a Lília com toda a metodologia, bateu a varinha, no outro dia está todo mundo integrado, não é assim. Né? Acho que é uma ilusão se a gente traz dessa maneira, mas é um trabalho de persistência, de acreditar. Então, o que você traz com a questão da construção do propósito, ele é o ponto de partida, porque quando você se vincula ao propósito, tudo vai fluindo, né, e de uma forma muito mais natural. É lógico que num desenho de equipe, muitas vezes você tem que lidar com as diferenças, né? Você tem que lidar com pessoas que querem algum tipo de desafio, outros preferem um trabalho mais da rotina, que é importante, que é fundamental também, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da rotina. Tem outros que querem ser mais desafiados, que aí é você saber lidar com essas diferenças e respeitar o tempo de cada um. E foi assim que a gente foi caminhando com a equipe nessa construção desses pilares, né? Até chegar no modelo construído juntos, assim, de entender se a gente trabalhasse mais projetizado, envolvesse todo mundo em tudo, né? Como é que seria, né? Como é que seria esse despertar? E a gente foi, né, construindo esses cenários internos no RH. Toda vez que surge um projeto, tem uma liderança daquele projeto, e outras pessoas trabalham naquele projeto porque tem uma identificação com aquele projeto. Quando surge um outro projeto, aquele que está liderando passa a ser liderado por uma outra pessoa que estava sendo liderada. Então, há uma experimentação também bacana em razão de uma perspectiva de liderar, de preparar para uma liderança. Tem sido muito bacana trabalhar nessa construção, ainda, né, na perspectiva de começar a integrar e fazer com que todos tomassem conhecimento de tudo que estava acontecendo, pudesse ter a oportunidade de participar. E isso foi também aos poucos, a gente começou a construir isso no final de 2018, 2019, todo final de ano a gente para a gente poder avaliar o que a gente avançou, o que a gente quer avançar e fazer os nossos acordos, né, pactuar o que a gente quer para o RH e para a instituição, né? Bom, e aí depois eu vou falar um pouquinho desse novo normal, né, que colocou à prova todos os talentos, potencialidades e criatividade dessa equipe maravilhosa. Legal, ótimo, muito bom. Então aí, né, Lília, quando a gente conversou muito com você, que você fez todos os exercícios conosco, a gente prototipou aí as propostas, apresentamos para a diretoria, a gente conheceu as nossas dores, né? A gente teve contato com as nossas dores. E quem tinha que cuidar dessas dores éramos nós mesmos, não dava para delegar isso, nem para a Lília, né? A gente tinha disso, isso, e que bom, um trabalho nosso, né? Você isso. deu o caminho, você nos ajudou a olhar os horizontes, e agora era com a gente, né? Então, a gente já tinha conhecimento das dores, a gente já sabia o que a gente queria mudar, a gente já sabia o que a gente precisava fazer. O exercício de fazer os protótipos já foi super interessante, foi maravilhoso, né? Começou a instigar na gente o que era trabalhar juntos com o mesmo foco e o mesmo propósito. É isso aí. E a partir daí... E olhando projetos que não necessariamente eram daquela pessoa, né? Então, a gente fez as equipes multidisciplinares com esse viés, justamente para trabalhar reforçar esse trabalho coletivo do RH em prol de um resultado para o RH, independente se eu estou dentro daquele projeto ou não. E uma das nossas dores nessa linha que você trouxe era exatamente isso. Eu não sei o que a equipe X faz. Aí a equipe X dizia, eu não sei o que a equipe Y faz. Né? E todo mundo fazia, e fazia bem.
Só que não havia essa troca, né? E quando a gente não tem essa troca, a gente perde algumas riquezas, algumas possibilidades, né? Então, isso era uma queixa. Se era uma queixa, por que a gente não vai tratar, então, o que está nos incomodando? E até na troca com as outras áreas também, né? A gente queria trocar mais, mas não sabia como trocar mais. E as outras áreas eram a nossa clientela também, e a gente precisava estar muito atenta, né, a cuidar das outras áreas, né, a fazer parcerias, né? Sim. Bom, e aí os desafios se apresentaram. A gente, quais são os nossos desafios daqui para frente? O que a gente quer? Né? A gente já sabe quais são as dores. A gente já sabe o que a gente não quer. Então, o que a gente quer, então, né? E aí a gente começou, né, dentro dessa equipe hoje que eu tenho na área de pessoal, né, eu tenho toda essa equipe aí que cuida de benefício, rotina de pessoal, banco de horas, acompanhamento das questões trabalhistas. A gente tem a área que cuida de processo seletivo, que hoje temos uma consultora interna, nós vamos falar sobre isso, que a gente está trabalhando a marca empregadora, que a gente potencializou qualidade de vida, o programa de estágio, o programa aprendiz, né? Dentro da aprendizagem e desenvolvimento, os cursos, benefícios de formação, né? As ações e projetos de EAD, programa de liderança, onboarding, carreira e sucessão, desempenho, cargos e salários, cuidar do orçamento, de indicadores, né, que eu preciso demonstrar para as minhas lideranças, olhar para a cultura e para o clima, para a gestão do clima, porque o nosso papel é cuidar das pessoas, né, cuidar dos nossos colaboradores. O programa de reconhecimento, que também está sendo construído aí, né? E a jornada do colaborador, desde que ele entra até a hora que ele sai da instituição, pelo motivo que seja, que ele possa ter vivido uma experiência, né? Porque a questão de viver a experiência, né, de oportunizar a experiência e que ela seja a melhor possível, passa a ser uma marca grande para a gente, enquanto RH do Departamento Nacional de SESC. Muito e aí bom. os novos direcionadores, né, também discutidos, que foram, né, propostos, estavam voltados para como a gente pode criar. E aí aquela fala que você também ouviu bastante, mas a nossa instituição ela é muito normatizada, nós somos engessados, né? E aí a gente começou a ver... Era o que eu mais escutava, Bárbara, né? Isso não vai funcionar aqui não, Lília, a gente aqui é muito tradicional, e realmente, assim, até as nomenclaturas do SESC são tradicionais, por isso que é legal a gente compartilhar, porque, assim, às vezes eu vou em umas empresas que estão muito mais à frente em questões de ter pessoas com a mente aberta, mas existe um medo ali de fazer alguma coisa, né? E eu via no caso de vocês que até as nomenclaturas davam essa impressão de ser engessado, e era, né? Em alguns momentos era engessado, e vocês conseguiram quebrar essa lógica. Uma das coisas que eu acho mais legais, assim, do que a gente viveu foi a época que parte da sua equipe foi para o Pantanal. Acho que você foi uma das pessoas que foi para o Pantanal, não foi a Alessandra que está assistindo a gente também, foi que eu lembro da Alessandra, e ir a campo, conhecer as pessoas, né, ter a possibilidade de ouvir essas pessoas que vocês estavam trabalhando de perto também foi um diferencial, acho que para vocês foi bom, foi importante. Eu lembro que na época foi uma das coisas que a gente mais bateu de, tem que ir lá, tem que ouvir essas pessoas em loco, para a gente conseguir entender o que essas pessoas previvem, qual é a rotina delas, qual é o dia a dia, para conseguir levar. Eu lembro até que eu vi foto do jacaré que a Alessandra me mostrou. Nunca vou esquecer a foto, Alessandra. Está na minha memória. Verdade, verdade. Bom, a gente começou, então, a pensar quais são os nossos direcionadores, né? O que a gente quer para a gente, né? E aí, derrubando um pouco, né, esse mito de que nós somos conservadores. Não, a gente pode inovar, a gente pode criar muita coisa bacana, até porque nós temos o privilégio, e é um privilégio mesmo, de ter todo o apoio da direção. Né? A nossa direção deixa a gente muito livre para poder criar, né, para poder trazer proposições, para apresentar proposições. Então, a gente tinha tudo na mão, né? Por que então não fazer? Né? Vamos experimentar?
E uma outra questão que a gente conversava muito é sobre a humanização, onde a gente estava falhando enquanto RH, né? Onde a gente precisava melhorar o olhar humanizado para as pessoas, né? Sim. Eu acho que ia muito em linha, Bárbara, aí desculpa ficar aí te interrompendo, claro, mas eu acho legal para a gente conversar. Acho que também ia muito em linha pela tradição da empresa, né? Era uma empresa com um tempo de vida enorme, e se a gente olhar lá atrás, o RH era muito mais departamento pessoal do que RH, e teve essa transformação ao longo do tempo. Seria natural que algumas premissas do passado ainda tivessem ali algum resquício, e que era parte do processo de vocês fazer essa mudança, né, de cenário. Uhum. Sim, mas assim, quando você tem espaço, né, você tem que aproveitar, sim, né? Enquanto isso. E a nossa discussão se lembra que a gente queria saber que RH a gente queria ser. Você quer ser um RH estratégico? Né? Onde você quer sentar na discussão ali? Ou você quer ser só um processador de informações? Né? Não era isso que a gente queria. A gente queria, de fato, estar ali participando daquilo que é estratégico para a instituição. Uhum. E aí, o engajamento das pessoas era fundamental para que isso tudo pudesse acontecer, e essa adaptação de novos comportamentos, né? A gente esqueceu o discurso de que sempre foi assim. A gente não cabia mais, né? Ele não tinha mais espaço. Por que você faz assim? Porque sempre foi assim. Não, né? O que eu posso fazer de diferente? E o que foi bacana, que isso tudo a equipe queria, né? Talvez a gente ainda não soubesse o caminho, né? Mas isso tudo era um desejo, e quando todos querem, a gente consegue. Lógico que podem ter um ou outro que, às vezes, ainda não está pronto para essa nova transformação, mas a grande maioria se viu neste lugar de mudança, né? Porque se eu reclamo que eu não sou reconhecido enquanto RH, ninguém reconhece meu trabalho, o que eu estou fazendo para ser reconhecido? Né? O que eu estou fazendo para que as ações que a gente faz tenham valor aos olhos e à percepção do outro? Né? Porque a gente está trabalhando com a percepção do outro. Eu posso estar achando que eu estou fazendo tudo maravilhoso, mas não está sendo percebido como valor isso. Né? Por isso que a pesquisa foi interessante para ouvir. Né? Para ouvir com muita transparência, e ouvir com muita confiança, e ouvir com o coração aberto, com mudança. E foi uma quebra de paradigma essa conversa, eu lembro, porque num primeiro momento, né, como isso não era o normal, até quando vocês iam nas áreas, num primeiro momento tinha uma resistência inicial de ter como é que eu falo? A transparência de falar para vocês o que essas pessoas realmente pensavam sobre vocês. Isso. E isso foi sendo quebrado ao longo do tempo. E no final eu lembro que foi uma desconstrução, porque foi uma catarse, né? No início, gente, no início vai ser assim mesmo, todo mundo vai falar que está tudo incrível, maravilhoso, continue insistindo que a gente vai chegar na resposta que a gente quer. E foi nesse processo que a gente chegou nas respostas que eram as mais importantes que vocês, enquanto equipe, precisavam ouvir, que era o que as pessoas realmente tinham de percepção de vocês, os pontos que a desenvolver, várias histórias que a gente... Normalmente, quando a gente perguntava, ninguém sabia de onde a história tinha começado, simplesmente já estava sendo feita dessa forma. Então, foi muito, né, comportamentos. Exatamente. Foi muito legal esse processo de transformação ao longo do tempo. E, gente, só para passar por o Nelson, né, tá aqui, boa noite, Nelson. O Reinaldo comentou, né, que é exatamente essa mudança, né, essa vontade de querer mudar e tendo um mapa para fazer isso acontecer da melhor forma. E só para trazer para vocês essa informação, eu fiquei com vocês no SESC cerca de 2 meses e meio, né? E depois vocês seguiram o processo e todos esses frutos foram sendo colhidos ao longo do tempo. Então, isso que é muito legal, né? Um processo que, uma vez que você muda, transforma a cabeça das pessoas, naturalmente isso começa a entrar no DNA e as pessoas já passam a viver essa percepção no dia a dia. Sim. Eu lembro de um episódio, você vai lembrar, nessa linha, né, que as pessoas, a equipe do RH foi muitas vezes para dentro das áreas parceiras para conhecer as dores lá e a gente poder entender melhor e saber o quanto como que a gente poderia contribuir mais para esse trabalho, né, para o trabalho dos nossos parceiros, que são os nossos clientes.
E aí a gente construiu assim, né? A gente escreveu isso fica lá o tempo todo para a gente, né? Que legal. A nossa visão, os nossos valores. A gente fez ali um exercício com todo mundo para construir isso. Então, isso representa efetivamente, né, hoje o nosso time, né? Então, foi bem bacana trazer essa discussão e a gente ter isso como os nossos pilares aí de trabalho, tá? Sim, muito bom, lindo. E aí, alguns resultados que a gente vem percebendo ao longo dessa caminhada, e ela ainda não acabou, claro, né? A gente vem cada vez mais, todo ano é legal que a gente faz esse exercício, né? E da gente verificar o que a gente avançou, o que a gente não avançou e o que a gente tem que deixar para trás. Né? A gente sempre deixa alguma coisa para trás também que não deu certo, e faz parte. E aí, olha, a coragem para experimentar, isso ficou muito forte na equipe. Hoje as pessoas querem experimentar e têm coragem para experimentar. Maior autonomia, né? E essa autogestão, eu acho que a autonomia com responsabilidade é fundamental para que o engajamento ele aconteça, né? Da equipe. Desafios que mobilizam, então foram dados desafios para as equipes para que, de fato, né, eles pudessem se mobilizar para poder trazer as entregas que a gente acreditava que a gente queria. Maior articulação com os parceiros, como eu falei, isso aumentou, né, e a reinvenção desse papel no novo normal, porque a gente discutia muito futuro, qual o futuro do RH, né, e aí de uma forma mais ampliada, né, indo a congressos, escutando, participando de alguns fóruns. O RH tem um desafio pela frente, e olha que chega a pandemia e exige da gente uma reinvenção imediata. Isso foi bacana porque tudo isso que foi construído ao longo desse percurso que eu estou narrando fortaleceu, encorajou para que a gente pudesse reinventar muitas coisas para esse novo normal que a gente está vivendo hoje. E hoje, se você sabe disso, o RH tem sido convocado, né? Ele tem sido muito partícipe nesses processos corporativos, especialmente em relação ao acolhimento, à saúde mental do trabalhador. Ele vem sendo convocado a participar ativamente, né, nesse processo tão complexo que a gente está vivendo. Sim. E nessa hora foi maravilhoso, né? Porque aí vocês já estavam preparados para esse cenário. Mentalmente preparados. Os exercícios já estavam sendo feitos, né? A gente já estava praticando algumas coisas, né? E percebendo o quanto a gente precisava, de fato, mudar alguns procedimentos, alguns processos, algumas interlocuções, diálogos, né? Para que, de fato, o nosso lugar, o lugar que a gente queria ocupar, fosse modificado. Sim. E aí eu vou trazer bem rapidamente algumas realizações, né? A gente mudou o espaço físico, você deve lembrar disso. Sim. Né? A primeira coisa que foi falado pela equipe esse espaço aqui não promove a integração, a gente não consegue conversar com as pessoas, a gente precisa mudar, vamos mudar o espaço físico, né? Sim. Então, a gente teve a parceria da área responsável lá, que foi lá, olhou, nos ajudou, pintamos parede, fizemos uma série de mudanças que, de fato, deu uma levantada no pessoal. O espaço físico ficou lindo, né? Acho que foi uma das primeiras coisas. E era isso, a gente precisava melhorar o fluxo de comunicação entre, né, na equipe. E, gente, vocês usaram os mesmos materiais, a sala continuou sendo, derrubou parede, só pintou a parede, né? Trazer para as pessoas, gente, não fez nenhuma obra faraônica. Sempre olhando para a questão da sustentabilidade, da economicidade. Isso, né? Aí. E a gente pode perceber que a gente faz grandes transformações com pouca coisa. A gente não precisa fazer grandes mudanças, grandes obras ou grandes propostas de inovação, quando, às vezes, uma pequena coisa que você faz tem um impacto fundamental, um impacto enorme naquilo que você quer atingir. E essa mudança no espaço foi isso. A gente não fez obra, mudou mobiliário, nada disso. A gente mudou local de mesa, a gente readequou as mesas, né, com a ajuda do pessoal da arquitetura, a gente mudou
melhoramos muito esse espaço que aumentou o diálogo, a aproximação, né, as trocas entre os núcleos de trabalho. Então, pouco a gente fez muita coisa, e foi bem bacana. A gente começou a perceber que a gente precisava deixar, ver na equipe pessoas que tivessem um perfil de maior diálogo para fora e para dentro. Então, a gente capacitou pessoas para serem business partner, né, promovendo uma consultoria interna tanto para a própria sede quanto para os polos. Então, a gente agora tem uma pessoa que representa aquele grupo de gerências, né, aquele polo, que faz essa interlocução, que promove reuniões, que tem uma escuta para apoio, né, para apoio desses parceiros. A gente trabalhou na política nacional de valorização e desenvolvimento de pessoas, que você participou com a gente do encontro. Né? E, ó, até para trazer rapidamente, antes de você falar da política, eu vou só trazer esse ponto do business partner para quem está assistindo a gente, e boa noite para quem foi entrando depois, Adriana, todo mundo. O que é interessante no business partner? Quando a gente desenhou o desafio de inovação, a gente definiu que tinham 3 pontos que a gente tinha que colocar a lupa, né? A gente até estava conversando mais cedo, Bárbara, só para a gente relembrar. Tinha a lupa do interno, né? Então, olhar para dentro do próprio RH e o que a gente precisava melhorar enquanto time. Existia um olhar para fora, mas olhando o departamento nacional, então onde vocês ficam, que é um ambiente enorme, então a gente precisava de alguma maneira melhorar a experiência ali, ver o que a gente poderia fazer enquanto RH. E existia o terceiro pilar, que era essa ponte com os polos. Então, esse resultado do Business Partner é justamente esse olhar diferenciado, porque as necessidades são diferentes. Eu não poderia comparar a necessidade do polo para a necessidade de quem está dentro do Departamento Nacional e muito menos para dentro do RH, né? Então, a gente fez esses 3 desafios para que a gente pudesse combinar tudo e aí o resultado do Business Partner a partir daí. Sim, e a gente perdeu também qualquer receio de pedir avaliações, né? De ter feedback do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, a gente faz essa via de mão dupla o tempo todo e tem sido bem bacana, né? Tanto que os nossos parceiros hoje estão cada vez mais próximos da gente, e isso tem sido muito, muito importante, porque eles têm depositado na gente uma confiança muito legal, que antes era bem menor, né, do que hoje a gente tem. A gente tinha aquela fala, você lembra também, né, olhando para o time de forma interna, que eu não sabia o que meu colega estava fazendo, eu não sabia os projetos que estavam sendo construídos em outros núcleos de trabalho, e a gente construiu o RH em rede. Né? A gente trabalhou com um painel aí digital, onde fica tudo exposto ali, cada ação que a gente está fazendo, cada projeto que a gente está envolvido, dando notícias, atualizando frequentemente esse painel, e mais, abrindo para qualquer um interno que se identificar com aquele projeto que foi anunciado ali, que foi divulgado, que foi, né, publicado ali naquele painel, poder participar. Me identifiquei com a marca empregadora, eu quero participar desse projeto da marca empregadora. Opa, vamos embora, vem junto. Que legal. A gente tem as nossas rotinas, claro, que elas não param, mas a gente está envolvido em projetos bacanas, faz parte também da estratégia da instituição, né? Que tem a ver com a estratégia da instituição, de afirmação institucional e tal, e que a gente tá junto ali construindo e em diálogo também com outras áreas, com a participação de outras áreas também, não só no RH, expandindo, né, esse trabalho, que ele não se restringe só à área de recursos humanos, mas com a participação de outras pessoas. A política nacional foi bacana, porque foi o primeiro desafio que foi dado para a equipe, conduzir um encontro para construir com os 26 regionais, né, mais o Distrito Federal, uma política nacional que está no plano estratégico. Então, na realidade, eu dei as condições para que a equipe se organizasse e ela conduzisse esse trabalho de grande importância para a instituição, que ficou pronto, que está aí bacana, né? Então, não, foi super legal. E aquele encontro que todo mundo veio para cá, para o Rio, foi super legal aquele encontro. Sim.
e para reforçar a importância, né, que era o ponto que eles construíram a política, a gente precisava reforçar depois para que as pessoas usassem realmente como um guia, e a gente desenhou esse projeto. Eu lembro que você se envolveu até pouco, você deixou realmente a equipe toda mobilizada. Eu lembro. Da equipe, a gente só tinha reuniões de reporte, fazia as correções de rota e estava na mão deles. E foi muito bacana que eu tive feedback da política, né? Foi anterior ao encontro, o encontro foi decorrente da política, né? Quando ela foi construída, porque eu tive gestores de outros regionais me perguntando, eu estava na mesa discutindo com os outros gestores e a equipe conduzindo o encontro. E os gestores assim, que bacana, né? Como é que a tua equipe vai? E quando tem alguma dúvida, pergunta, vai estar indo lá. E aquilo foi uma satisfação, eu fiquei tão orgulhosa assim, né? Da equipe estar encorajada, acreditando no potencial dela, que aquilo ali me fez, eles sabem disso, porque depois eu reuni todo mundo, né? Agradeci muito, porque foi um momento assim de comemoração, sabe? Celebração. Porque eu acho que a partir dali a porta estava aberta para a gente fazer o que a gente quisesse, juntos, né? Sim. Bom, a gente inovou, especialmente agora com esse novo normal, né? Um pouquinho antes a gente começou a desenhar vídeo currículo para contratação de gestores. Hoje a gente está com um processo seletivo 100% online, ainda inovando dentro dessa questão online. A gente vem trabalhando com a experiência do candidato, que a gente chamou de roadmap, onde a gente faz um workshop com quem já foi, quem entrou para a instituição, para que eles avaliem como é que foi essa experiência de seleção, de atração, de seleção, de prova, porque o nosso processo ele é diferenciado, né? O nosso processo ele tem um regulamento para ser feito. Não é um processo seletivo como outras empresas têm, onde eu escolho 3, 4 candidatos, faço uma entrevista, né? E aí eu escolho ali o que atende melhor a necessidade da vaga. É um processo que tem toda uma burocracia que também, de certa maneira, dá uma transparência àquilo que a gente faz, né, pela própria natureza da nossa instituição. Então, ouvir as pessoas que passaram por essa experiência, para a gente é muito importante para cada vez estar melhorando os processos. Então, a gente fez agora, fizemos a primeira experiência, foi muito bacana, e poder ouvir isso, né, tantas questões de melhoria, quanto as questões que, de fato, de reconhecimento do processo, foi bem interessante. Estamos fazendo várias ações online, qualidade de vida, a gente vai fazer o Dia das Crianças, a gente fez a CIPAT agora com os talentos internos, foi a coisa mais emocionante, maravilhosa que a gente já fez, ou seja, colegas que falaram, que deram palestras, né, para dentro, e tivemos uma audiência incrível, então assim, foi um trabalho muito bacana. Fizemos o SESC Conversa, agora, especialmente nesse momento de pandemia, cuidando da saúde mental das pessoas, né? Dessa questão emocional que foi super abalada com a pandemia, sim, com acolhimentos, né? O acolhimento psicológico, de ligar, de bater um papo e direcionar quando necessário. Buscamos alguns, na parceria que a gente tem com a academia, vídeos para exercício físico em casa, então tudo online. Da questão do clima, né? A gente faz um processo bem bacana de gestão do clima, onde a gente tem participantes de toda a instituição, né, de colegas que participam conosco dessa gestão do clima, chamados embaixadores do clima, que são super dedicados, né, querem fazer o melhor pela instituição também, têm feito um trabalho incrível conosco, representantes de diversas áreas. Então, a gente está fazendo um trabalho bem bacana, e fizemos essa pesquisa, né, uma pesquisa junto à GPTW, que nós fomos convidados para participar sobre a pandemia, e ficamos felizes que a gente teve 95% de favorabilidade em todas as medidas que foram tomadas de proteção às pessoas, né? A nossa direção ela foi muito rápida em colocar as pessoas em casa para a proteção delas e oferecer aí todos os recursos necessários para que o trabalho continuasse, e o trabalho elevou seu nível de produtividade incrivelmente, sabe? Foi muito bacana. Lógico, foi super complicado no início, né? Nem tudo, como né? Tudo são flores, mas no início foi difícil, a gente ouvia as pessoas, a gente sabia que, né, conciliar os afazeres de casa, cuidar dos filhos, ajudar na educação e também participar das reuniões, né,
fazer o trabalho, a gente sabe que não foi fácil, mas a nossa... Aí eu estou falando da equipe como um todo, né? A equipe toda do SESC foi super corajosa, abraçou, né? E a gente chegou aí no nível muito legal de entrega, e foi bem bacana, né? A gente está trabalhando o programa hoje de reconhecimento, também não nessa linha financeira, em outras perspectivas, na jornada do colaborador, como ele entra, como ele vive essa experiência dentro da instituição, a gente tem acompanhado isso, o foco na liderança, com os encontros online, a gente teve um trabalho muito bacana desenvolvido pela equipe de treinamento, desenvolvimento, que foi o Lideraflix, foi uma criação deles, com pílulas de conhecimento, como é que você se organiza no home office, como é que você consegue liderar a equipe à distância. Então, foi bem bacana, as pessoas participaram, foi super legal. Né? E os próprios desenvolvimentos, né, dos times, a gente buscou cursos online, a gente criou trilhas, né, de desenvolvimento para as pessoas, né, a gente foi preparando melhor as pessoas para esse momento diferenciado de estar trabalhando à distância, né, que foi de um dia para o outro. Também melhoramos aí, em termos até da forma online, o nosso onboard, que está sendo bem bacana também com os nossos novos colegas, né, que têm entrado aí na casa e ainda já entrando nesse modelo home office temporário que a gente está vivenciando. Então, isso é um pouquinho, tem muito mais do que a gente vem fazendo, tá? Então, eu trouxe um pouquinho desse fazer nosso, numa equipe que achava que não era possível, hoje eles têm certeza de que eles podem fazer isso e muito mais. Que legal, Bárbara. Assim, acho que um ponto importante que você trouxe, né, já para fazer aí teus pontos principais, é deixar como mensagem para todo mundo que é um processo, e uma vez que você se abre a pensar na inovação, você vai usar isso para tudo, porque é um conhecimento que, uma vez que ele é adquirido, você não vai perder esse conhecimento. E uma das coisas que você falou, eu achei super legal, mostrar justamente essa autonomia, que sempre foi uma coisa que eu quis pregar muito para vocês. Olha, eu vou entrar aqui, eu vou ensinar, vocês vão aprender e depois vocês vão caminhar sozinhos, porque esse é o grande objetivo do processo, que vocês tenham essa autonomia de trilhar. E muitas pessoas podem olhar os projetos, e os nomes dos projetos são nomes que hoje têm nomenclatura de RH. Quando a gente olha onboarding, marca empregadora, são projetos que estão aí sendo falados pelos RHs de uma maneira geral, mas a forma como você faz é diferente, porque a postura de ir a campo, de ouvir as pessoas, de fazer o trabalho de prototipar, de testar, isso que faz a diferença entre as pessoas que hoje fazem esse projeto tentando tirar da cabeça, ou que elas acham que vai dar resultado, para o projeto que vocês fizeram. E aí, antes de devolver para você, caso a gente caia aqui no YouTube, no Instagram, desculpa, a gente continua lá no YouTube, não tem problema não, tá? Então, só para avisar o pessoal que a gente está lá no YouTube, Future Minds Consultoria, caso caia aqui, vocês vão para lá que daqui a pouco cai a live. Mas fala para mim, assim, quais são os pontos de reflexão principais que você deixa para os gestores que hoje têm uma equipe, quer engajar a equipe a começar a inovar, o que você diria de mensagem para eles? Olha, inspire sua equipe, sabe? Eu acho que inspirar sua equipe, acreditar na sua equipe, eu acho que mostrar que eles são... que é possível a gente realizar aquilo que a gente quer, foi um dos grandes aprendizados também. Fique perto da sua equipe, escute a sua equipe, né? Às vezes a gente se perde apenas, né, olhando para outras questões, esquece de acompanhar. A gente não pode esquecer de que grande parte do nosso tempo tem que ser dedicado à equipe. Deixa a equipe ser protagonista. Eu adoro quando a minha equipe apresenta os projetos para a minha direção, para a minha diretoria, que eles apresentem os projetos que eles construíram juntos. Então, deixa a sua equipe ser protagonista, isso é muito bacana, isso é muito motivador. Integrar sempre, né? A gente tem que estar integrando, mas respeitando as diferenças. É aquilo que eu falei, tem alguns que querem participar de projetos, querem fazer isso, e tem outros que querem ficar mais numa rotina de trabalho. Ok, né? Porque todos os fazeres são importantes para a instituição, são importantes para o RH. Né? Então, eu acho que respeitar essa diferença é algo bacana.
Não dá para inovar sem errar. Então, não adianta você não querer que sua equipe erre, você não vai inovar nunca. Né? Eu acho que encorajar a equipe a arriscar, né? E você está junto ali até para monitorar o risco, né? E estar ali junto, apoiando, é de suma importância, não dá para inovar sem errar. Né? Então, encorajem a equipe a arriscar, a fazer. Né? E aí, gente, é valorizar, agradecer e reconhecer. E reconhecer não é financeiro, não é só financeiro. Eu acho que o reconhecimento ele é importante para que a sua equipe, de fato, esteja junto. Hoje eu posso dizer, o que eu precisar, eu tenho uma equipe fantástica junto comigo, que muitas vezes me emociona. Eles são fantásticos, sabe? Sim. Tudo que eu preciso, para na hora, e vamos lá, estamos juntos. E assim, coisas que a gente vem aos pouquinhos construindo, e a palavra é transparência e confiança. É isso, acho que o ponto... Confiança. Não, você falou muito de confiança, né, da equipe, e eu vejo muito isso. Acho que você tem essa reciprocidade da equipe como um resultado da gestão que você trouxe para eles também. Então, isso é que é incrível no processo, né, Bárbara? Assim, eu tenho um orgulho enorme de ter participado desse pontapé com você, porque eu via o seu interesse em fazer esse projeto dar certo, em transformar a mentalidade das pessoas, e que as pessoas se tornassem um RH estratégico, e poder ver hoje aqui o resultado desse processo que você construiu, me enche de orgulho também, porque eu fiz parte desse processo junto com você, e eu sei o quanto você queria fazer isso, e você é uma querida. Assim, eu falo que eu tenho algumas pessoas de RH que estão no meu coração, você sabe que você é uma dessas pessoas que está no meu coração de admiração. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada, Lídia, obrigada. E foi fundamental o trabalho, né, para que a gente pudesse fazer esse despertar. Eu acho que foi um despertar. Os meus talentos já estavam lá, eles só precisavam ser despertados. Né? Isso foi muito bacana. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe que eu confio plenamente. Eu estou à distância e eu não tenho a menor preocupação. Eles sabem, eles fazem essa autogestão muito bem, com muita responsabilidade e com entregas fantásticas. Muito bom. Bárbara, queria te agradecer. O pessoal falou aqui, ótimos destaques, parabéns para você e para as pessoas. E deixa o recado final para as pessoas conhecerem o SESC. Como é que as pessoas, se quiserem se conectar a você e ao SESC, conta para elas. Estou deixando aí o meu contato, tá? E estou deixando também o site do SESC. Convido vocês a conhecer, uma instituição maravilhosa que pode contribuir muito com o programa Qualidade de Vida das suas empresas, das suas organizações aí. Tem atividades maravilhosas, eu acho que vocês vão ficar encantados aí, visitem. Quem não conhece, eu convido a visitar as unidades, inclusive, tanto no Rio de Janeiro, se tiver colegas aí de outros estados, visitem, que vocês vão conhecer e vocês vão ficar maravilhados, inclusive utilizando esses serviços aí nos RHs, né? É verdade. No programa Qualidade de Vida, aí vocês têm muitos serviços legais que o SESC pode oferecer para a saúde do trabalhador, enfim. Daniel botou parabéns pela apresentação, claro, objetivo estruturado. Eunice mandou palminha. Alexandre também falou que também admira você. Parabéns, Bárbara. Ana Carolina botou que está muito feliz em fazer parte dessa equipe. Então, o que mais tem aqui é elogios a você. E eu tenho certeza, a Natália também pegou. Parabéns, Bárbara. Boa noite, pessoal. Todo mundo falando do trabalho de confiança que vocês fazem. Então, é muito legal, Bárbara. Assim, parabéns pelo projeto incrível, por ser essa pessoa incrível. Maravilha, show, Alessandra Divino falando. Fabrício Chaves mandou ótima apresentação. Victor Coutinho mandou linda mensagem e inspiração. Bárbara e Regina Marcondes também mandou parabéns para você. Então, olha, Bárbara, eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado lá com vocês. Eu sei que a gente ainda tem outros projetos a fazer aí futuramente juntos. E continue com esse brilho no olhar, e eu fico muito feliz de ter feito parte desse processo, de ter conseguido colocar essa sementinha de inovação na tua equipe, e agora poder ver os frutos. A gente ficou um tempo sem se falar, então é legal poder ver todo esse resultado que vocês desenvolveram a partir desse trabalho. Então é um orgulho enorme para mim também. Então, obrigada pelo teu tempo, obrigada por ter